Boa tarde a todos. A gente vai dar início à nossa web. A gente quer agradecer a presença. A gente imagina, inclusive, que hoje talvez poucas equipes consigam, né, estar aqui com a gente. Então, a gente já vai iniciar para também a gente poder ter mais tempo para fazer outras coisas, tá? Então, a gente agradece a presença dos técnicos de Guaraí, a Neuza, do Tocantinópolis, o Everson, Augustinópolis, a Baiama, Iraci de Formoso, Jordana de Colina, seja bem-vinda, Jordana, e o Thales de Buriti. Todos vocês, a gente agradece a presença aqui conosco, tá? Então, a gente vai falar hoje, né, sobre a notificação, investigação e encerramento dos casos de leptospirose. Quem não me conhece, eu sou a Isa Alencar, respondo pela assessoria de zoonose e animais peçonhentos, e aqui ao meu lado está a Fernanda Sampaio, né, que é enfermeira da nossa assessoria. Nós duas juntas, a gente faz o acompanhamento dos casos de leptospirose. Em relação aos avisos, vou passar bem rápido, a gente pede que não ligue nem o microfone, nem a câmera, para a gente poder conduzir tranquilamente a nossa web. Se tiver dúvida, coloca no chat que a gente vai tentar responder. Aí no chat a gente já colocou um link para a frequência, que é esse link para a lista de frequência. Por favor, não esqueça de assinar. Se no acesso de vocês tiver mais de um técnico participando dessa web, a gente pede que cada um assine, para a gente saber quantas pessoas exatamente e quem estava conosco assistindo, tá? Então, não esqueça de assinar. Se quiser deixar um pouquinho mais para frente, a gente já colocou aqui para facilitar. Então, vamos dar início, a gente agradece novamente a presença de vocês e vamos já iniciar aqui. Qualquer dúvida, vai colocando no chat, se a gente vê que está dentro do assunto que a gente está falando, a gente já responde. Outras a gente tenta responder mais para frente. Então, primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre a doença, leptospirose. As suas características gerais, ela é uma doença febril, de início abrupto, né? Podendo variar desde uma forma assintomática até formas graves, que já já a gente vai ver. Ela tem algumas sinonímias, né? Doença de Wei. Wei, lembrando, foi um médico que descreveu a doença, Adolfo Wei. E tem até alguns sintomas, eles são também chamados, né, como síndrome de Wei devido a ele, tá? Que foi o médico que descreveu a doença. O agente etiológico é uma bactéria do gênero Leptospira, né? Existem 14 espécies patogênicas, tem uma de maior importância, que é a Leptospira interrogans, e essa bactéria possui vários sorovários, mais de 200, né, tendo 2 de maior que causa as formas mais graves, que é a icterohemorragia e a Copenhague. O período de incubação da doença é de 1 a 30 dias, então a partir de uma exposição, a pessoa ela vai adoecer dentro de 1 a 30 dias após a exposição à bactéria, sendo a média acontecendo entre 5 a 14 dias após essa exposição. Os principais reservatórios são os roedores, animais sinantrópicos, né, que geralmente convivem tranquilamente com o homem. Dentre eles, o ratos norvégicos, ele é o principal, que é a ratazana ou rato de esgoto. Nós temos também o camundongo ou catita, que é esse menorzinho que ele se aloja em armário, né? Qualquer cantinho facinho dele achar, ele facilmente pode tentar viver ali pertinho do homem, né? E o ratos, que é o rato de telhado ou rato preto, que ele costuma subir e ficar em locais mais elevados. Outros reservatórios são caninos, suínos, bovinos, equinos, ovinos. Fala-se que os mamíferos, de uma maneira geral, eles podem servir como reservatório. E esses animais, eles, após infectados, eles podem eliminar a leptospira durante meses ou a vida toda, e fala-se principalmente em relação a esses roedores, como os principais transmissores, e que uma vez infectados, eles eliminam a bactéria para o resto da sua vida na sua urina e convive ali
com a bactéria tranquilamente, sem adoecer, e fica eliminando ela no ambiente. Aqui eu só trouxe para vocês algumas informações, mas mais mesmo para mostrar, né, a diferença, né, de um para o outro, né, se aquele menorzinho, muitos já viram dele dentro de casa, às vezes teve que matar, né. Esse aqui é um rato mais que fica em locais mais elevados, e esse é uma ratazana, que é o maiorzinho dentre eles, e ele costuma escavar tocas, né, fazer galerias. Eu tenho uma imagem muito grande desse mocinho aqui, né, que é o principal transmissor da leptospirose, uma vez que eu fui andar à noite na rua em Salvador, e eu vi esse animal assim tranquilamente, passando por mim tranquilamente. E lá é um dos estados, né, que tem um grande número de casos de leptospirose. Graças a Deus ainda não é o nosso caso aqui. Como que a gente faz para identificar a presença de roedores, né, nas instalações, nas vivendas humanas? Quando eu falei ali que ele é um animal sinantrópico, o que é isso? Ele se aproveita da oportunidade que o homem dá, que fornece a ele o abrigo, a proteção e o alimento. Então, eles facilmente, se eles tiverem essas condições, eles facilmente se alojam nas casas. Isso aqui eu trouxe de uma apresentação do Anderson, que é o biólogo da UVCZ. Então, quem tem rato na casa vai conseguir ver fezes, coisas ruídas, né? Trilhas e manchas de gordura por onde eles passam, ver algumas toques e às vezes ver até o próprio animal, né? E às vezes a pessoa tem um nariz tão aguçado que sente aquele cheiro, sente o cheiro da urina. Eu costumo sentir. Então, se eu chegar no canto, eu sinto ali aquele cheiro, odor forte de urina, e aquele cheiro como se fosse um cheiro característico de rato. Se eu sentir isso, eu só durmo depois que achar a criatura, tá? Então, assim, mas para algumas pessoas convivem ou não tem como eliminar esses animais de sua casa. E a gente também tem muitas situações onde pacientes procuram unidade de saúde para fazer, vou falar um pouco só citar, que tem muito atendimento antirrábico humano, que é a procura devido à agressão por ratos. Os ratos vão lá à noite e rói o rostinho, rói os dedinhos das pessoas, devido à grande infestação que tem ali, tá? Então, qual é o modo de transmissão da leptospirose? Principalmente é através da exposição direta, né, o contato direto com a urina ou indireta, seja essa urina em algum outro local, né, de animais infectados, principalmente roedores, aqueles roedores. Então, contato com a urina ou água e lamas contaminadas é a principal forma. Contato também com sangue, tecido e órgãos de animais infectados é relatado. Ingestão de água ou alimentos contaminados também é relatado. A transição acidental em laboratórios. E uma pessoa com leptospirose, é citado como raramente ocorrer essa transmissão, tá? Contato com urina, sangue e secreções. Então, a leptospira, nossa bactéria aqui, ela vai penetrar através de uma pele com lesão. A nossa pele íntegra é a principal barreira do nosso corpo, né? Então, é uma pele com lesão, contato com essa bactéria, ou a pele íntegra imersa por muito tempo na água. Aí aqui vai entrar aquelas ocasiões de enchente, aquelas ocasiões de pessoas que trabalham em águas que podem estar contaminadas e ficam expostas ali há um bom tempo, favorecendo a entrada, né, dessa leptospira no organismo, ou o próprio contato ou ingestão com a mucosa. A gente sabe que mucosa é uma porta aberta para o organismo humano, tá? Então, a leptospirose é uma doença de notificação compulsória, ela é nacional. Tudo que a gente for falando, eu vou trazendo para vocês, como a nossa web é de notificação, investigação e encerramento de casos de leptospirose, eu vou trazendo para você o assunto, o que a gente vai discutindo, e já vou trazendo as partes daquela notificação para a gente já ir também vendo onde que a gente vai colocar aquelas informações nela, tá? Então, essa aqui é a parte inicial, né, da nossa notificação, é a notificação individual. Então, isso aqui é tranquilo, eu não vou passar, mas tem que ser preenchido. Coloquei aqui só para a gente ver que ela é de notificação compulsória, todos os casos têm que ser notificados.
E a segunda parte da ficha é a partir aqui do campo 31, que fala sobre os antecedentes epidemiológicos. Se a leptospirose é uma doença que é transmitida, né, através do contato com urina, alguma situação de risco que faz com que o homem tenha um contato com essa urina de um animal infectado, então, para a gente suspeitar, além dos sintomas, a gente precisa ter uma situação de risco. Aí está aqui, situação de risco, campo 33, situação de risco ocorrido nos 30 dias que antecederam os primeiros sintomas. Por que 30 dias? Porque o período de incubação é de 1 a 30 dias, tá? Então, aqui você vai colocar, marcar, né, quais as situações que aquela pessoa foi exposta dentro dos 30 dias para trás até a data do seu início de sintomas, tá bom? Questão da ocupação, muitas fichas ficam em branco, não pode. Principalmente a leptospirose, muitas vezes ela está relacionada com uma doença ocupacional. Então, às vezes, aquela pessoa trabalha aqui com limpeza de fossa, caixa de gordura. Então, se você coloca aqui relacionado, você sabe que vai ser uma doença ocupacional, se aquela pessoa confirmar, tá? Então, assim, cada ponto desse, lama de enchente, fossa, caixa de gordura, córrego, rio, represas, né, terreno baldio, criação de animais, locais com sinais roedores diretamente e tudo mais. O que não pode aqui é o paciente ser suspeito de leptospirose e a gente não ter roedores diretamente e tudo mais. O que não pode aqui é um paciente ser suspeito de leptospirose e a gente não ter uma situação dessa. A não ser assim que o paciente não esteja consciente o suficiente para relatar alguma coisa, né? Mas a gente sempre tem que relacionar ela a uma situação de risco, tá bom? Outra coisa muito importante quando a gente faz essa investigação são o campo 34, que pergunta casos anteriores de leptospirose no local provável de infecção. Então, assim, ali, às vezes teve uma pessoa que nesses últimos 2 meses foi confirmada, mas raramente algum animal, mas principalmente pessoas, tá? Mas tanto um quanto o outro, né? Se houver esse histórico, é importante ser relatado. Então, assim, ver quais são essas situações de risco é muito importante e levar, às vezes, essa ficha, né, na hora de fazer. Aí, ver quais são essas situações de risco é muito importante e levar, às vezes, essa ficha, né, na hora de fazer a investigação junto ao paciente e o preenchimento da ficha. Em relação ao ciclo de transmissão, né? Ela é uma doença, né? O homem ele é um hospedeiro acidental e terminal. Como a gente viu lá na frente, a leptospirose, raramente ela vai passar de pessoa a pessoa. Então, ela é uma doença que vai causar infecção no homem, mas muito raramente vai transmitir para alguém. Então, a leptospira está aqui, circulante entre os animais. Então, a partir do momento que o homem pode entrar em contato com a urina desses animais, seja direta ou indiretamente, ele pode, ou de algum local contaminado com essa urina, ele vai desenvolver a doença, tá? E entre os animais também, eles podem ficar também se contaminando constantemente, mantendo o ciclo, né? Em relação às manifestações clínicas, né, da leptospirose, a partir da porta de entrada, né, seja a pele, lembra que a gente viu? Ou uma pele com lesão, ela vai disseminar no corpo e ela vai ser excretada também pela urina, tá? Assim como ela é excretada também pela urina, tá? Assim como ela é excretada nos reservatórios. Então, assim, ela vai causar vários sinais, manifestações clínicas, mialgias, exantema, nefrite, hepatite, febre de início abrupto que a gente viu e uma meningite asséptica também, mas lá para frente, tá? Pode acontecer. Então, essas manifestações clínicas, ela pode variar, a pessoa pode ter um quadro assintomático, pode ter um quadro subclínico ou um quadro clínico leve, que às vezes a pessoa fica boa, às vezes sem um tratamento, ou ela recebe um tratamento quando o profissional médico suspeita de outra doença, que os sintomas dela inicialmente são muito inespecíficos, e pode ter um quadro já moderado ou grave, que é bem mais, pode ser mais característico para a doença. Então, nos quadros leves, vai ter febre, cefaleia, mialgia, lembrando, já a gente vai ver
quais são os critérios de definição de um caso suspeito. E a primeira coisa que se tem lá, conforme o Guia de Vigilância em Saúde, febre, cefaleia e mialgia. Esse paciente vai ter esses 3 sintomas, tá? Então, no quadro leve, ele pode ter só isso. Na mialgia para leptospirose, é descrita aqui. E essa mialgia é principalmente concentrada nas panturrilhas e na região lombar, tá? No quadro moderado, já clínico moderado, além de febre, cefaleia, mialgia, tem vômito, diarreia, dor abdominal, icterícia, mas não tem outros sintomas. Isso aqui pode ser inespecífico para várias doenças, né? Inclusive arboviroses, né? Febre maculosa, várias outras doenças aqui podem estar também, hepatites virais, certo? E num quadro já clínico grave, além de febre, cefaleia, mialgia, dor abdominal, icterícia, hipotensão arterial, insuficiência respiratória, a insuficiência renal aguda, a hemorragia pulmonar, que quando apresenta esse quadro aqui, a letalidade da leptospirose, que de uma maneira geral ela é de 10%, se o paciente apresentar hemorragia pulmonar, essa letalidade vai para 50%, tá? Então, choque, transtorno de consciência e outras manifestações hemorrágicas. Essas manifestações clínicas, né, a gente procura, né, citadas, né, na literatura, essas aqui são as que estão descritas no Guia de Vigilância em Saúde, onde ela divide a leptospirose numa fase precoce, chamada leptospirêmica, onde tem febre, cefaleia, mialgia, anorexia, náusea e vômitos, e corresponde a 85% a 90% das formas clínicas, ainda bem, né? Então, pode ocorrer também outros sintomas, né? Inclusive aqui, hemorragia conjuntival, fotofobia, dor ocular, tosse. Ela é descrita que pode regredir de 3 a 7 dias, com ou sem tratamento, e tem algumas características nos exames laboratoriais, como a elevação do CPK e leucocitose. Já a fase tardia, chamada fase imune da leptospirose, ela vai ter uma manifestação clínica mais grave. Graças a Deus, essa ocorre com 15% dos pacientes. Geralmente, ela acontece após uma semana da doença. E aqui ela tem a chamada síndrome de Wei. Lembra do Wei, que é o médico Adolfo Wei, que descreveu a doença? E essa síndrome ela é característica com uma devida tríade de icterícia, insuficiência renal e hemorragia. Então, aqui a gente vai ter essa síndrome de Wei. Essa questão de hemorragia mais descrita é a hemorragia pulmonar, que é uma lesão pulmonar aguda e sangramento pulmonar. Aqui pode acontecer sufusão conjuntival, mas nem é descrita como um sintoma característico da leptospirose, mas ela só acontece em torno de 30% dos pacientes e vai ter uma elevação de bilirrubinas direta, entre o terceiro e o sétimo dia, que vai ocasionar a icterícia. Que são fotos, né, retiradas da internet, mostrando a sufusão conjuntival, que diz que é característica da leptospirose, mas não acontece na maioria dos pacientes, e também uma icterícia rubínica, que dá uma tonalidade mais alaranjada para a pele, além da mucosa ocular, da pele também, tá? E aparece entre o terceiro e o sétimo dia da doença. Em relação, voltando à nossa ficha do sinal, o que é que ela pede lá quanto aos dados clínicos, né? Ela vai pedir a data do atendimento do paciente, quando ele buscou a unidade, e pede para você descrever um sim, 2 não, para os sintomas. Aí está aqui, febre, mialgia, cefaleia, prostração, congestão conjuntival, dor na panturrilha, vômito, diarreia, e você vai colocando sim ou não, conforme a investigação. Se é bom confirmar isso, né? Porque às vezes a notificação é feita na unidade hospitalar, mas nem sempre isso aqui está devidamente preenchido. Então, quando for fazer essa investigação, é muito importante tentar ver se a pessoa realmente teve mais algum outro sintoma do que já estava descrito ali naquela notificação. E os dados do atendimento, o que é que você vai colocar? Se ocorreu hospitalização, a data da internação, a data de alta,
o município do hospital, tá? O nome do hospital e os códigos deles. Quanto ao diagnóstico laboratorial da leptospirose, isso é uma das coisas que a gente quer mais bater aqui com vocês, deixar claro, tentar deixar claro, que o que a gente vê nas nossas notificações? Muitos campos em aberto em relação a esses dados e muita dúvida em relação à confirmação ou não da doença, tá? Então, a gente teve uma nota informativa do Ministério da Saúde de 2019, que ela veio e só... Acho que eu pulei um, não foi? Eu estava aqui, eu passar primeiro nesse aqui. Primeiro a gente tem, quanto ao diagnóstico, o nosso guia de vigilância em saúde, que ele cita os exames específicos, tá? Para a leptospirose, que é o ELISA, esse é feito aqui no nosso próprio LACEN, tá? Temos o teste de aglutinação microscópia, ou microaglutinação, que é a nossa conhecida MAT. Temos a imunohistoquímica, que ela é feita mais, a gente já acompanhou o caso que foi feito imunohistoquímica quando o paciente veio a óbito. E ele foi levado para o SVO e foi possível coletar a amostra, tá? E o PCR, ele tem sido utilizado mais em pacientes que vêm a óbito antes do 7º dia e que tem amostra para ser encaminhada para esse tipo de exame, tá? Então, como exame inespecífico, são relatados esses, de hemograma e bioquímica, né? Onde a gente vê aumento de ureia, creatinina, bilirrubina total e todos esses outros. E outros exames podem ajudar também, se necessário, no acompanhamento e para o diagnóstico do paciente. Quanto à nota informativa, que também é do Ministério da Saúde, o que é que ela veio trazer? Qual foi a importância dessa nota? O Ministério percebeu que a maioria dos estados estavam confirmando os casos de leptospirose com uma amostra de ELISA. Tá? Então, ELISA já estava descrito lá no Guia de Vigilância e Saúde, mas, se eu não me engano, até 2009, ele podia ser utilizado como um método que fechava o caso, né? Confirmava ou não o caso. Mas já no guia novo e também com essa nota informativa, o Ministério veio reforçar que ele é apenas de triagem, tá? Então, não se confirma caso por ELISA. No máximo, você descarta. Já já a gente vai ver quando acontece essa situação. Então, ele reforçou também que a metodologia que é padrão ouro é a microaglutinação, a MAT, que não é feito no nosso estado, mas a partir do momento que a gente tem 1 ou 2 amostras de ELISAs, que são compatíveis, suspeitas ainda de leptospirose, o LACEN encaminha para o Instituto Evandro Chagas, no Pará, e a gente faz a microaglutinação lá, tá? Então, ela é o padrão ouro, e essa nota informativa também reforçou que o encerramento dos casos de leptospirose, eles têm que ser feito pelo critério clínico laboratorial. Muitas vezes, né, a Fernanda está acompanhando mais do que eu até, às vezes você pega um caso, pela clínica lá, tem gente até que questiona isso, mas está tão parecido com a leptospirose, e a gente faz todo o protocolo, né, de investigação através do ELISA. Quando for necessário, a gente faz a microaglutinação em negativa. Tá? Então, assim, é a recomendação do Ministério que seja feito pelo critério clínico laboratorial, quando a microaglutinação vai fechar, confirmar ou não esse caso, tá? E o PCR também pode ser feito, principalmente se a evolução ao óbito e antes do 7º dia, porque essas amostras antes do 7º dia, ela é mais confiável fazer um PCR do que uma microaglutinação, quando se tem só uma amostra, tá? Então, o PCR pode ser utilizado. Mas aí a gente fica acompanhando, né, Fernando? Ver se direciona para a microaglutinação, aí, ou então para o PCR. Mas o que a gente mais utiliza é a microaglutinação. Mas a maioria dos casos a gente fecha bem aqui. Já já eu vou explicar mais e vocês veem como que a gente consegue descartar a maioria dos casos, tá? Então, pessoal, continuando aqui, né? Conforme essa nota informativa também, a gente tem
ela orienta que sejam feitas coletas pareadas, né? A maioria dos casos coletas, exceto o caso que o paciente realmente veio a óbito, né, ou de alguma maneira passou desse período máximo aqui, que é de 60 dias, a partir dos sintomas, para que a gente não, depois disso, a gente não pode mais coletar a amostra. Então, vai ter que ser desde o início do sintoma até 60 dias. E essas amostras pareadas, a gente pede um intervalo de 14 dias entre uma ou outra, tá bom? Esse paciente ele tem que ser notificado, né? É muito importante preencher todos os campos dessa notificação. Eu sempre falo, leptospirose, não venha discutir um caso de leptospirose, isso eu vou ver qual como que eu vou interpretar, né, o resultado da ELISA, dele seja a primeira, como que eu vou interpretar, né, o resultado da ELISA, dele seja a primeira amostra, seja a segunda amostra. Então, isso aqui é primordial. Já a gente esclarece mais. Além de data de coleta, que junto com esse vai nos ajudar a interpretar cada caso. O uso de antibiótico é importante ser relatado, porque o que acontece na prática, gente? Na prática, um paciente suspeito, digamos, ele está aqui no HGP, suspeito de leptospirose, ele chegou ontem. O médico suspeitou de leptospirose, ele já vai entrar com tratamento. Ele não vai esperar uma semana para o LACEN dar o resultado do primeira ELISA, nem vai esperar mais um intervalo de não sei quantos dias para coletar uma segunda amostra, para depois vir um resultado, e depois a gente pegar essas duas amostras, se for compatível, a gente ainda mandar para o IEC para fazer o esclarecimento do caso. Então, assim, não há tempo. Prioridade é tratar a clínica, né, e retomar a saúde desse paciente. Então, assim, a recomendação é que seja conduzido, fechado, encerrado pelo critério clínico laboratorial. Mas o paciente, quando chega doente na unidade, o médico tem que entrar com tratamento quanto antes. E isso pode, de alguma maneira, interferir também nos resultados, né? Mas também a nossa recomendação é que a gente feche conforme essas recomendações, né, de conduzir toda a cadeia necessária, né, de exames laboratoriais para a gente fechar ou não o caso, tá? Outra coisa muito importante, quando a gente notifica o paciente, tem ciência que ele está suspeito de leptospirose, é a gente tentar investigar. Os últimos 30 dias, lembra que o período de incubação, onde esse paciente esteve nos últimos 30 dias? E também entrar em contato o quanto antes com os familiares dele, as pessoas com quem ele estava ali convivendo. Por quê? Às vezes ele apresentou, uma outra pessoa apresentou um sintoma mais leve, mas se a gente for fazer uma investigação laboratorial, a gente também pode ser que consiga encontrar outros casos positivos. E às vezes uma pessoa só procurou, outra pessoa está lá na casa ou em outro lugar passando mal e não buscou a unidade. Então, é muito importante também tentar identificar esse local provável de infecção, até porque pode ter outras pessoas que foram expostas à mesma situação e adoeceram, tá? Sempre lembrando que tem que ter essa exposição dos antecedentes, que a gente ativa a ficha do SINAM. Então, assim, quando a gente fala sobre as coletas de amostra, eu vejo que as pessoas têm muita dúvida. A gente, em 2020, fez um ofício circular e fez também um memorando para as unidades hospitalares estaduais, onde a gente tenta esclarecer. Isso aqui está tudo lá no nosso ofício, o ofício está lá no catálogo. Quem não tiver tido acesso, pode buscar lá, tá? Elas estão lá. Então, quando a gente fala que está com paciente suspeito e vai fazer a primeira coleta, o que é importante a gente ter em mente? Que, preferencialmente, essa coleta tem que ser feita a partir do 7º dia, de início dos sintomas, tá? Porque essa amostra, a partir daqui, ela pode já descartar um caso. É diferente de uma amostra coletada antes do 7º dia. Ela obrigatoriamente, independente do resultado dela, seja amostra, tá? É diferente dessa primeira amostra ter sido coletada a partir do 7º dia do início de sintomas. Então, se essa amostra coletada a partir do 7º dia, ela tiver um resultado não reagente, isso do ELISA, tá, pessoal?
a gente já descarta no sétimo dia. Ela tiver um resultado não reagente, isso do ELISA, tá, pessoal? A gente já descarta a leptospirose. Então, você foi lá, coletou uma primeira amostra. Se coletou antes do sétimo dia, ela deu, pode dar reagente, você não vai confirmar o caso. De não reagente, você não vai confirmar. Vai sempre conduzir para a segunda amostra. Se ela foi a partir do sétimo dia, você vai coletar, às vezes aqui ela já dá não reagente, você já descarta o caso, tá? Mas se ela for reagente ou indeterminada, também você não vai confirmar o caso, tá? A única coisa que o ELISA faz é descartar o paciente para a leptospirose se a amostra for coletada a partir do sétimo dia do início de sintomas. E está aqui a importância de a gente saber o dia do início de sintomas e a data da amostra coletada, tá? Sempre comparando com data de início de sintomas. Então, a gente já viu que só tem uma situação que a gente não coleta a segunda amostra. ELISA com a amostra coletada a partir do sétimo dia não reagente. Não foi isso, sempre vai coletar a segunda amostra, exceto se o paciente vier a óbito, tá? Em relação à segunda amostra, você teve um intervalo, né, da primeira, a gente preconiza ali 14 dias, mas ele chega para a gente já está mais de 14 dias, né, Fernando? Lembrando que também só é viável até 60 dias após o início de sintoma. Então, essa segunda amostra, se ela tiver sido coletada, né, do início de sintoma, com certeza. O sintoma, se ela for não reagente, ela vai também descartar o caso. Sempre lembrando, ELISA e IgM, a partir do sétimo dia, até 60 dias após o início, sempre lembrando, ELISA e IgM, a partir do sétimo dia, até 60 dias após o início de sintoma, descarta o caso, independente dela ser primeira amostra ou segunda amostra, tá? Então, agora, se a primeira e a segunda amostra coletadas em até 60 dias tiverem resultado reagente ou indeterminado, ambas serão encaminhadas para a microaglutinação. Então, a Fernanda acompanha o caso e ela passa a resposta por LACEN. Viu a primeira, viu a segunda, não descartou o caso, através da ELISA, aí ela conduz junto com o LACEN, pede que essas duas amostras sejam enviadas para o IEC para fazer a microaglutinação. Aí é importante, quando vocês forem cadastrar a amostra do paciente, vocês colocarem primeira amostra, segunda amostra. Que às vezes, né, pode a gente não estar ciente daquele caso ali no momento, demora a entrar no SINAM, tá? Às vezes não vem via URR, via CIEVS. Então, é importante você colocar a primeira e segunda amostra, para a gente também facilitar o acompanhamento. Deixa eu só tentar responder a Esiane, tá? Esiane de Palmas. Minha dúvida aí é por que não podemos descartar por laboratório, se a amostra for coletada a partir do sétimo dia. Mas no caso a gente descarta, né? Se ela for um ELISA não reagente, com a amostra coletada a partir do sétimo dia, a gente descarta. Tá? Vai descartar sim esse ano. É justamente a gente conduzindo, conforme a nota informativa 39, que tem que ser encerrado pelo critério clínico laboratorial. Se o ELISA deu negativo a partir do sétimo dia, com a amostra coletada a partir do sétimo dia do início de sintoma, a gente descarta sim leptospirose, tá bom? Então, tinha entendido que era só se fosse mate. Não, inclusive, para vocês terem uma ideia, são raras as amostras que a gente envia para microaglutinação, que é a mate, né? Por quê? Porque a gente faz uma primeira amostra, aí não descartou. Faz a segunda do ELISA, também não descartou, aí sim que a gente manda para microaglutinação. Mas o que acontece na maioria dos casos? Às vezes a primeira ou é coletada antes do sétimo dia, que nem confirma e nem descarta. Aí a segunda, como é coletada a partir do sétimo dia, aí sim, aí descarta o caso. Então, a maioria dos pacientes eles são descartados nessa segunda coleta. Às vezes já na primeira, e tem muitas unidades já tentando priorizar essa coleta a partir do sétimo dia, para justamente agilizar essa questão do descarte ou não,
tá bom? Então, para descartar, reforçando, o ELISA, ele vai descartar o caso de leptospirose. Nunca vai confirmar, mas ele vai descartar se a amostra for coletada a partir do 7º dia e for não reagente. Diante de tudo isso que eu falei, eu só peço para vocês depois buscar esse ofício. A gente tentou deixar claro, eu praticamente copiei e colei aqui, tá? Mas eu também tentei fazer um resuminho para ver se fica melhor para vocês. Também baseado nas informações do ofício. Então, o ELISA, resultado de ELISA para leptospirose. Vamos lá ver se ficou entendido. O ELISA, primeira amostra, antes dos 7 dias da segunda amostra. Se for reagente, não vai confirmar. Coleta a segunda amostra, ou seja, esse ELISA, a amostra coletada antes do 7º dia, nem descartar. Coleta a segunda amostra, ou seja, esse ELISA, a amostra coletada antes do 7º dia, nem descarta, nem confirma a doença, tá? Sempre vai ter que coletar uma segunda amostra. Aí, já o ELISA, primeira amostra, a partir do 7º dia do início do sintoma, o que acontece? Se ele for não reagente, ótimo, descarta o caso, pode encerrar. Critério clínico laboratorial, descarta, tá? Agora, se ela for reagente ou está lá entre o 7º dia e os 60 dias do início do sintoma, se der não reagente, ó, se vai aqui para a mesma, se der não reagente, volta lá para aquele slide anterior. Aqui, na verdade, também vai descartar. ELISA, gente, volta lá para aquele slide anterior. Aqui, na verdade, também vai descartar. ELISA, a partir do 7º dia do início do sintoma para leptospirose, não reagente, descarta o caso. ELISA nunca confirma, mas descarta, ok? Lá no guia de vigilância, inclusive a gente pôs também naquele ofício 224, esses algoritmos que eles chamam. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Eles têm o que chama algoritmo 1, falando primeiro com a amostra colhida antes do 7º dia, e eles têm também um algoritmo 2, falando da amostra a partir do 7º dia. Mas eu confesso para vocês que se eu fosse um servidor do município, eu acho que olhando essas informações aqui, desse ofício, para mim fica muito mais claro. Não sei se a Fernanda concorda. Porque depois mostra se não é, mas é importante vocês olharem. Eu trouxe aqui porque é o que é preconizado pelo Ministério, tá? Mas a gente tentou fazer nesse ofício, pelo Ministério, tá? Mas a gente tentou fazer nesse ofício todas as hipóteses que podem acontecer. Então, eu acredito que aqui fica até bem mais fácil para vocês conduzirem o caso. Então, vocês, a vigilância epidemiológica, buscar esse ofício com as orientações aqui, tá? Se alguém discordar do que a gente estiver falando também, pode depois entrar em contato com a gente. Mas desses algarismos também ainda tem algumas situações que a gente não falou, tá? Que eu vou falar mais lá na frente, que é principalmente em relação à interpretação dos resultados da microaglutinação. Mas antes de falar disso, né, vamos ver agora quais são as definições de caso para a nossa vigilância epidemiológica da leptospirose. Então, a gente vai voltar um pouco aqui de caso para a nossa vigilância epidemiológica da leptospirose. Então, a gente vai voltar um pouco aqui para os sinais e sintomas e vamos voltar também para o vínculo epidemiológico. Então, o que é que o nosso guia de vigilância fala? Ele fala que a primeira situação de caso suspeito de leptospirose está lá. Indivíduo com febre, cefaleia e mialgia. Lembra que eu falei? Febre, cefaleia e mialgia, desde a classificação do caso mais brando até mais grave, ela vai existir. E fala num primeiro critério, que além desses três sinais clínicos, dentro de 30 dias anteriores à data do início de sintomas, porque o período de incubação da doença é de até 30 dias, você vai ter o vínculo epidemiológico, que aí vai ser exposição a enchente, alagamentos, lama, coleções hídricas, exposição a esgoto, fossa, lixo, entulho, aqui principalmente para trabalhadores, né, que atuam nesses locais, que limpam esses locais, atividades que envolvam risco ocupacional, principalmente agricultura em áreas alagadas. O vínculo epidemiológico
com algum caso confirmado, que às vezes ele esteve exposto àquela mesma situação desse caso confirmado anteriormente, tá? Residir ou trabalhar em áreas de risco para leptospirose. Então, primeira situação de caso suspeito, febre, cefaleia, mialgia e vínculo epidemiológico em 30 dias anteriores ao início de sintomas, algum desses vínculos, tá? A segunda situação, a pessoa com febre, cefaleia e mialgia vai ter pelo menos um dos seguintes sinais, sintomas, além da febre, cefaleia e mialgia, que é o critério 2 que a gente chama. Sufusão conjuntival, mas lembra que eu falei que até 30% das pessoas vai ter esse sinal. Sinais de insuficiência renal aguda, icterícia ou aumento de bilirrubina, né? Que a pessoa vai estar bem amarelada, e algum fenômeno hemorrágico. E lembrando que a hemorragia pulmonar é uma das mais comuns, tá? Então, assim, febre, cefaleia, mialgia e algum vínculo epidemiológico, ou febre, cefaleia, mialgia, e algum desses sinais ou sintomas, a gente pode suspeitar de leptospirose. Já o caso confirmado, né, além dele se enquadrar como suspeito, só voltando aqui em relação ao caso suspeito, vocês que acompanham os casos de leptospirose, às vezes vem uma notificação de um município maior, chega até vocês, você olha aquilo lá, muitos deles não vão se encaixar, nem nesse critério 2, nem nesse critério 1. Muitas vezes não tem nem vínculo, tá? Então, por isso que é importante, muitas vezes, e com certeza, se ele não for, quando conduzir o diagnóstico laboratorial, ele vai ser descartado, tá? E já para confirmar o caso, você tem um caso suspeito, a gente tem 4 situações para confirmar. Lembrando que a gente encerra os casos, confirma ou descarta pelo critério clínico laboratorial. Então, a primeira situação, você tem um ELISA IgM reagente, tá? E a partir desse ELISA, daqui para cá é a primeira amostra, tá? E para cá é a segunda. Então, a primeira ELISA reagente, né? Ou pode ser dentro daqueles últimos 7, antes do 7º dia, indeterminado, não reagente, não vai descartar. E a gente tem um caso de microaglutinação negativa. Então, um primeiro diagnóstico, microaglutinação negativa, e já o segundo, a gente observa um título de pelo menos 800. Isso aqui é o que a gente chama soroconversão. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, para fazer o LACEN encaminhar essas amostras para microaglutinação, elas só vão se forem pareadas. É outra coisa que eu acho um pouco confuso nesses algoritmos 1 e 2, porque parece que com uma amostra volta para a gente coletar a segunda para depois fazer. Sendo que, na realidade, o que acontece aqui no nosso estado? A primeira amostra se faz o ELISA, se for pertinente, coleta-se a segunda, faz o ELISA novamente, porque essa segunda amostra, muitas vezes, vai descartar aquele paciente. Não descartou, aí sim, a primeira, o IEC, quando a Fernanda conversar com o LACEN-C, esse paciente tem critério, conversar com o LACEN-C, esse paciente tem critério para a gente fazer a microaglutinação. Então, vão as duas amostras. Esse primeiro caso, que a gente chama de soroconversão, o que acontece? Na primeira amostra do paciente, esse mate ele é todo não reagente. Já eu vou mostrar um exemplozinho da microaglutinação para vocês. Na segunda amostra dele, o que acontece? Ele tem pelo menos um título maior que 200. Vamos mostrar aqui a figurinha, que eu acho que está todo mundo. Eu acho que olha quando eu vejo. Porque, olha só, esse aqui, inclusive, é o exemplo da soroconversão. Aqui tem todos os sorovares, né, que o IEC faz, para tentar identificar. E o que eu acho mais lindo nele é porque ele vai identificar qual é o sorovar da leptospira, tá? Então, por exemplo, aquela situação que a gente estava falando, que a gente vai confirmar um caso, que é o que a gente chama de soroconversão. Eu tenho uma primeira amostra, ela é toda não reagente, ó. Todos os sorovares, não reagente, não reagente, não reagente, não reagente, daqui para cá.
tá? Primeira amostra, tudo não reagente na microaglutinação. Aí eu venho com a segunda amostra. Aí o que que acontece? Se tiver pelo menos um desse sorovar com pelo menos 200, então esse paciente ele é confirmado. Então ele identificou a pirogênese, sorovar pirogênese, né? 1/400. Então esse é um caso de soroconversão. Primeira amostra é tudo não reagente, e a segunda pelo menos 200, tá? Vamos voltar lá. Isso é a primeira situação. Qual é a segunda situação que define, que a gente confirma o caso, né? No caso, pela microaglutinação. A gente vê entre a primeira e a segunda amostra um aumento de 4 vezes ou mais dos títulos de um determinado sorovar, tá? Lembrando que o MAT, se for mais assim, até o 7º dia ele não é tão confiável, mas a partir do 7º dia ele dá um resultado mais confiável. Então, esse é o exemplo 2, que fala que o paciente está suspeito e ele tem um aumento de 4 vezes ou mais do título de MATS. Isso quando a gente tem 2 amostras. Então, vamos lá. Segundo exemplo, aumento de títulos. Então, eu tenho uma primeira amostra que o pirogênese está aqui, 1/400, os demais sorovares todos não reagentes, né? Aí eu venho para uma segunda amostra, olha só, pirogênese 1/1600. Ele não aumentou 4 vezes? Então, esse também é um caso confirmado. Por isso que encaminha 2 amostras. Sempre tem uma primeira situação de uma soroconversão, tem uma segunda situação que é essa, é o aumento do título de 4 vezes ou mais, tá? Então, esse e ainda identifica qual é o sorovar, tá bom? Qual é a terceira situação da microaglutinação que vai confirmar? Quando você só tem uma amostra. Isso assim, o ideal é a gente ter 2, tá? Mas infelizmente nem sempre é possível, às vezes o paciente morre, tá? Ou às vezes perde a amostra, já aconteceu. Então assim, tem um resultado de microaglutinação maior que 800, em amostra única, já confirma esses exemplos que eu estou, exceto da soroconversão, esses são exceto da soroconversão, esses são exemplos de diagnósticos feitos aqui de nossos pacientes. Então, aqui, terceiro exemplo, microaglutinação, amostra única. Então, eu só tinha uma amostra desse paciente, se eu não me engano é Palmas, né? Esse, viu, Esiane? Então, única amostra, maior que 800. Então, tem aqui a icterohemorrágica, que é uma das maior grave, né? 3.200. Copenhague, 400. Se fosse só isso aqui, não daria, né? Tem que ser maior que 800. E canícula, 3.200. Então, aqui também nós confirmamos com a única amostra. Qual que é a outra situação? Esses são os 3 exemplos que quando a gente chega a encaminhar as amostras para fazer a microaglutinação, a gente confirma o caso. Outra maneira que pelo critério laboratorial, clínico laboratorial, a gente vai fechar o diagnóstico de lepto, principalmente pelo PCR. A gente não faz esse exame direto, cultura não, tá? O que faz, que eu até já vi, foi o PCR. E já tivemos um caso lá atrás, veio a óbito, não tinha amostra suficiente, tinha que ser esclarecido, o que sobrou para fazer diagnóstico da leptospirose foi a imunohistoquímica. Então, ele foi para o SVO, coletar a amostra e descartar, tá? Então, microaglutinação, sim. Quando que ela confirma? Ela confirma numa primeira situação, quando há uma soroconversão entre a primeira e a segunda amostra, tá? Um título maior que 200. Na segunda situação, quando há uma segunda amostra, tá? Um título maior que 200. Na segunda situação, quando há um aumento de título de 4 vezes ou mais entre a primeira e a segunda amostra, tá? E, em terceiro lugar, só tem uma amostra, então ela tem que ter um título maior que 800. Eu não vou mentir para vocês que a gente já teve casos de amostra assim, coletada antes do 7º dia, que às vezes foi para microaglutinação mais confirmatório, ele tem uma sensibilidade maior antes do 7º dia do que a microaglutinação. Mas se for a partir do 7º dia, aí aqui o MAT já tem que vir maior que o título. Aí aqui o MAT já pode
Tem que vir um título maior que 800 para a gente confirmar, tá bom? E aqui, eu trouxe o resuminho também. Então o mate de 2 amostras, ele vai confirmar ou por uma soroconversão, que a gente falou, com título pelo menos maior que 200 na segunda amostra, um aumento de título 4 vezes ou mais entre a primeira e a segunda amostra, comparando o mesmo sorovar na primeira e a segunda amostra, e uma amostra ele vai ser positivo se for o título maior ou igual a 800, tá bom? Um resuminho, que também tá, esse resuminho não está lá, né? Mas a gente está meio que destrinchando esse ofício circular, tá bom? Então, vamos lá. Vou passar aqui os 3 exemplos. Lembrando que essa apresentação vai ficar com vocês. Então, ela é um material tanto para vocês estudarem. Eu preciso que vocês peguem esse ofício, está lá no catálogo. E a gente precisa que vocês fiquem inteirados e consigam conduzir essa investigação, tá bom? Vocês vão ver o tanto que vai ficar mais fácil a interpretação dos casos de leptospirose. Lembrando que, às vezes, esse paciente volta para você e te fala, não, o médico falou que eu estava com leptospirose, eu fui tratado e estou bom. E ele teve o ELISA lá após o 7º dia e ele não reagente, às vezes, tá? Então, assim, o que acontece isso, a gente não sabe explicar, mas pela orientação do Ministério, isso não seria leptospirose, tá? Pode ser uma outra coisa que o médico tratou. Mas aí a ficha nós vamos conduzir o encerramento dela conforme o que o Ministério preconiza. Encerramento clínico laboratorial. O paciente pode estar bom, mas a gente vai conduzir a segunda coleta e posteriormente a microaglutinação, se necessário, tá bom? Então, vamos lá. Voltando agora para a ficha de sinal, a gente falou bastante dos dados laboratoriais, né? Esses campos têm que ser preenchidos, gente. Isso aqui, muitas vezes, não é. Então, olha aqui. A minoria, igual a Fernanda está falando aqui. Então, olha aqui. Sorologia e IgM, né? Nossa triagem. Qual foi a data da primeira coleta? Qual foi o resultado? Vai colocar aqui. Qual foi a data da segunda coleta? Se houver. Porque se a primeira coleta for a partir do 7º dia de não reagente, parou aqui. Agora, se for antes, já vai com certeza para a segunda coleta, tá bom? Ou se ela for reagente indeterminada a partir do 7º dia, vai também para a segunda coleta. Então, vamos preencher, pegar os resultados do SINAM, montar a pastinha no município, paciente tal. Deixa o histórico, gente. Isso aí é uma coisa que daqui a 2 anos você vai precisar voltar naquilo lá. Às vezes você sai, um colega volta, entra lá, ele precisa ter aquele histórico, né? Daqueles pacientes que foram acompanhados e tudo mais. Então, a microaglutinação. Foi para a microaglutinação, tem que colocar data da coleta, da primeira, que geralmente vai ser essa mesma aqui, né? E data da coleta da segunda, que vai ser essa mesma amostra que vai ser aproveitada aqui, tá? E as duas já estão lá no LACEN, já foram feito o ELISA e agora vai para o Instituto Evandro Chagas. Aí aqui vai colocar o título, né? E o sorovar. Micro primeira amostra, aqui até põe, se tiver mais de uma, né? Você coloca o tipo do sorovar aqui, mais de um se tiver, certo? E o resultado, reagente, não realizado. Isso para a primeira amostra, para a segunda amostra. Isolamento a gente não costuma fazer, tá? Imunistoquímico, como eu falei, já houve um caso que a gente acompanhou, e o PCR, principalmente a primeira amostra, que às vezes só tem aquela amostra, o paciente veio a óbito e foi coletada antes do 7º dia, a gente vai solicitar que seja feito o PCR em vez da microaglutinação, tá bom? O que mais que temos? Ainda na ficha do SINAM. Aqui, após a interpretação dos resultados laboratoriais, o que é que a gente vai colocar? Se ele é confirmado ou descartado. O critério, a gente pede que use o clínico laboratorial, que é a recomendação do Ministério, tá? Se a gente fosse fechar pelo clínico epidemiológico, ia ter muitos casos também de leptospirose. A não ser também, aqui a gente poderia fechar numa situação de surto, alguma coisa, mas anteriormente a gente teria algum caso confirmado, associado a ele, tá? Mas a todos a gente tem fechado por aqui, clínico laboratorial. Local provável de infecção, lembrando que é a 30 dias anterior ao início do sintoma. Você vai fazer toda uma investigação onde que aquele paciente provavelmente pode ter adoecido, tá?
se é do próprio município ou não, se ele saiu. Se ele tiver saído, mais para o finalzinho da ficha, eles põem aqui, ó, informações complementares, que fica mais para baixo. Aí você pode colocar o histórico de viagem dele. É difícil, às vezes, a maioria dos casos é difícil, como são 30 dias, às vezes o paciente roda muito, anda em vários locais, é difícil a gente fechar, mas a gente tem que ter pelo menos, ver se possivelmente é ali no município ou não, tentar identificar e qual a área provável de infecção, tá bom? Tenta fazer uma investigação, o que for mais provável, a gente marca aqui, tá? Colocar município, distrito, bairro. É muito importante o ambiente, infecção. Eu concordo com vocês devem estar falando que nem sempre é possível, né? Mas aí tentar ver aqui, dependendo da situação, a gente tem um que a gente pode determinar ou não, tá bom? Para colocar aqui. Doença relacionada ao trabalho. Quando você vê a ocupação do paciente lá atrás, às vezes você já pode relacionar aqui, ou se você tiver uma certeza que foi em determinada situação, ele nunca deixa esse campo em aberto, gente. O pessoal da saúde do trabalhador questiona bastante isso, que as pessoas esquecem, não dão importância a isso aqui. Eu concordo com vocês que nem sempre é possível determinar. Mas a gente tem, dependendo da ocupação da pessoa, já pode dar um norte ou não. Se houver dúvida, às vezes entra em contato com a equipe de saúde do trabalhador para tirar alguma dúvida em relação aos determinados pacientes. Evolução do caso, né? Vocês vão colocar, lembrando que vocês têm 60 dias, né, para encerrar oportunamente essa ficha, tá? No SINAM. Se houver óbito, vai colocar e a data do encerramento. E o recomendado, novamente vou falar, critério, né, de confirmação ou descarte é o clínico laboratorial e a metodologia padrão é a microaglutinação, tá? Deixa eu ver aqui as perguntas. O teste da imunistoquímica do Igor Vinícius. Qual o seu município, Igor, por favor? É realizado mesmo, tá, Igor? Ele é após a morte. Ele pode ser feito enquanto o paciente estiver vivo? Não. Ele é pós-morte. É igual o caso que eu citei, eu acompanhei um caso só. O paciente veio após morte. É igual o caso que eu citei, eu acompanhei um caso só. O paciente veio a óbito, ninguém sabia o que ele tinha, investigaram várias coisas. E de uma delas foi a leptospirose. Aí foram coletadas várias amostras de vários órgãos, o paciente, a pessoa, né, foi para o SVO justamente para fazer essa investigação, coleta de amostra, e ele é feito pós caso for negativo. Precisa preencher os itens 63, 64, 66, os itens 63, 64, 65 até 71. É de Palmas, né, Igor? Eduardo é Araguaína, tá. Então, o Eduardo está perguntando se for negativo, se é necessário preencher. Isso é uma coisa, gente, que fica bem assim estranha até para preencher, né? Você está dizendo que tem uma possível infecção lá, sendo que você descartou, né? Eu acredito que esses campos não sejam em aberto, né? Vocês que digitam a ficha não sejam fechadas, assim, só passa para frente se forem preenchidos. Mas eu peço principalmente em relação a isso aqui, ó, doença relacionada ao trabalho ou não. Colocar alguma coisa, comparando com o que é ocupação ou não. Né, que o pessoal cobra muito e aqui tudo bem, tá? Evolução tranquilo. Mas realmente fica uma coisa estranha, né? Você vê um local provável, sendo que nem era leptospirose. Fica estranho mesmo. Eu acredito que pode deixar em branco, tá? Porque assim, não tem realmente, mas só se realmente tiver fechado. Quando você faz a investigação, às vezes demora a vir essa classificação, né? Demora você ter todo o resultado, principalmente se essa amostra for para microaglutinação. Então, você tenta preencher com as informações preliminares que você tem. Aí, descartado aqui, se você tiver
tido alguma informação relacionada a isso, você deixa. Mas se não, quando você pegar a ficha, já pegou lá, deu um ELISA não reagente a partir do 7º dia, aí não tem assim até sentido, né? A gente colocar uma coisa que sendo que a gente já sabe que não é leptospirose, tá bom? Eu preciso só que vocês confirmem se esses dados são todos, não são obrigatórios, mas eu acredito que não seja não. O que vai ser, principalmente, vai ser aqui a evolução, data de encerramento, né? Classificação final, critério de confirmação ou descarte. Aí, igual eu te falei, Eduardo, se você já fez uma investigação antes da confirmação ou não, você já põe os dados aí. Se você for fazer a investigação após já um descarte, aí não. Aí não faz mais sentido a gente buscar. Mas a partir de um paciente suspeito, o que é importante a gente, como vigilância, tentar ver o local provável de infecção, justamente porque às vezes lá teve uma outra pessoa exposta. Às vezes um irmão, um pai que estava lá. Eu lembro da leptospirose, o meu avô morava numa fazenda lá no interior de Pernambuco, ele e minha avó. E os dois apresentaram o quadro de leptospirose há muito tempo, já morreram há muito tempo. Mas assim, foi um filtro que tinha errado nessa fazenda e os dois se contaminaram ali, naquela água. Provavelmente o rato, de alguma maneira, né, conseguiu urinar ali, não sei. Né? Mas assim, foi uma situação e as duas pessoas que moravam na casa adoeceu, mas meu avô teve um quadro mais grave, mas não morreu por isso não, tá? Foi mais na frente. Mas assim, é importante. Suspeito de leptospirose, qual é o local provável de infecção? Para a gente ver se outras pessoas ali também não estão doentes, para a gente investigar. Acho que ano uma creche, é a Xixá, né? Em Axixá. Aí houve uma pessoa que apresentou sintoma, e lá vamos, houve uma pessoa que apresentou sintoma, e lá vamos nós correr atrás de todo mundo que teve contato com aquela água, as crianças. Então, assim, determinou uma possível causa de infecção, um local provável, né? De infecção, fonte de infecção. A gente tem que investigar se outras pessoas também não adoeceram o quanto antes, até porque para tratar e para elas não virem a agravar, tá? Então, isso é importante a gente estar vigilante quanto a isso. Aqui a gente já falou, né, se ele andou em outros estados e fechar direitinho o nome do investigador. Então, a notificação a gente fechou, né, campo a campo. Aqui eu trouxe só algumas medidas preventivas, né, para a gente até orientar as pessoas quando for fazer a investigação e pedir para elas tomarem cuidado em relação a utilizar luva e bota, ao lidar com água de enchente, ou limpeza de locais onde vivem animais, ou mexer em alimentos estocados. A questão do lixo ser acondicionado, né? Que o lixo ele vai atrair roedores ali. Não retirar sapato ou atravessar águas de enchente. Se não tiver bota, coloque saco plástico nos pés. Fala-se que a lama, né, de enchente, aquela lama pós-enchente, ela é altamente infectante. Quando se tem uns animais infectados ali, que estão eliminando a leptospira no local. Elimine alimentos que tenham embalagem ruída ou com vestígio de urina, né? Isso em locais onde tem a presença de roedores é importante. Impeça o acesso de roedores a depósitos ou obstáculos, e não plantando árvores próximas à construção, que você também pode entrar lá e subir pela árvore e ter acesso, e também fazer moradia por lá pertinho. Elimine entulhos que podem abrigar roedores. Se for necessário o uso de raticida, aqui o controle eu já vou falar, tá? Que é muito importante também vocês orientar o morador como seria um possível controle desses roedores ali presentes. E também recomendo, quando tem animais, né, retirar o resto daqueles alimentos. Até uma ração de cachorro, de gato, eles podem vir e estar se alimentando deles, tá? E também a água. Também pode adoecer, assim como uma pessoa, eles também podem adoecer. As medidas de controle de rato, né? A gente teve uma palestra de pragas urbanas com o Anderson aqui de Palmas. Ele trouxe para nós esse princípio ativo aqui,
que ele diz que já foram pela UVCZ, o antigo CCZ aqui de Palmas, eles já compraram vários produtos, mas o que tem bastante eficácia é esse aqui, Brodifacon 0,05, né? Aqui em Palmas eles compram e fazem a distribuição, em algumas casas. Eu não sei nos municípios de vocês como está acontecendo isso, tá? Mas eles fazem uma compra anual e vão distribuindo para aquelas casas que relatam grande infestação de ratos, tá? Mas se não tiver, você vai orientar, pode citar esses nomes, compra em casa agropecuária, o proprietário, ele vai se responsabilizar, tá? Para fazer esse controle. Para meio que fechar, a gente trouxe alguns dados da leptospirose aqui no nosso estado. A gente vê, ao longo dos anos, eu trouxe dados de 3 anos, 2018 a 2020. A gente vê que tem várias notificações ao longo do ano, né? Quando a gente abre o Sinam e coloca lá, por classificação final, ele fala que desses 391, 23 foram confirmados. Só quando a gente avalia eles, aí está lá por ELISA, às vezes nem tem uma amostra, e está lá como confirmado, sendo que para a gente aqui, como Estado, como Secretaria Estadual, desses casos a gente conseguiu confirmar 3, por aqueles critérios, pelo critério clínico laboratorial. Tá? Então, o que a gente vê nesses últimos anos? Que, em média, um caso por leptospirose a gente confirma. Não é uma grande quantidade, graças a Deus, né? A gente sabe que tem cidades, né? Principalmente as capitais e metrópoles ali vizinho, onde tem uma grande aglomerado de pessoas, uma falta, né, de saneamento, a questão da aglomeração, né, a falta de cuidados. Ali vai tudo favorecer a presença desses roedores e daqueles infectados também, e a transmissão da doença entre eles. E a partir daí a transmissão ficar mais fácil para o homem. Tá? Mas, graças a Deus, no Tocantins, o que a gente tem é isso. Em média, uma pessoa confirmada pelo critério clínico laboratorial certinho, tá? Que é o que a gente tem de dados. E reforçando, né, eu quero reforçar que além daquele ofício que eu falei, o 224, no caso vocês, município, de 2020, é o ofício que tem que estar trabalhando com ele, a metodologia de ELISA, ela é apenas triagem, não confirma com ela, tá? Ela no máximo vai descartar. E a microaglutinação, ela é o padrão ouro para confirmação dos casos e que a gente tem que utilizar o critério clínico laboratorial. O PCR, a gente reforçando, ele só vai ser feito se o paciente morrer antes do 7º dia do início dos sintomas. Isso lá sem se encarrega de encaminhar para o laboratório de referência e fazer o PCR, a PCR, tá? Eu quero saber se todos vocês assinaram a lista de frequência. Aí a gente precisa também, gente, ver se tem mais alguma dúvida. A gente quer reforçar o nosso catálogo de vigilância que a gente tem, né, com todos os acidentes por animais peçonhentos, brucelose, doença de Lyme, febre maculosa, hantavirose, leptospirose, por aí para baixo vai um bocado de coisa. Tudo é na nossa assessoria de zoonose e animais peçonhentos. Então, a gente tem uma pastinha, eu coloquei o ofício, eu coloquei a parte do guia de vigilância de saúde de leptospirose, só que eu recortei a parte de leptospirose, tá? Coloquei alguns uns 2 boletins do Ministério da Saúde. Então, assim, e essa nota informativa 39, que a gente pede que vocês acessem, guardem esse acesso, para sempre que você precisar de qualquer material, né, relativo à nossa diretoria, isso é um catálogo da Diretoria de Vigilância de Doenças Vetoriais Zoonoses. Vocês podem estar fazendo essa consulta sempre que necessário, tá? E buscar os documentos que estão lá sempre disponíveis. O Eduardo está falando, falava em atualizações do SILOC, como faz? Eduardo, essa parte, esse ofício aí, o nosso ofício 224, ele não contempla SISLOC não, tá? Eu peço para você entrar em contato com a equipe do SISLOC,
que é no 3218-1735, e tentar tirar essas dúvidas em relação ao Cisloc. Você tenta falar com o Renato, tá bom? Que ele vai te orientar. Mas esse o 224, que foi o ofício que a gente mencionou, ele não tem nada relativo a Cisloc, não. É mesmo em relação ao encerramento dos casos de leptospirose. Eu não sou da área, né? A Fernanda, a gente não tem como responder em relação ao Cisloc, tá? Aqui é só a citação de todo o material técnico que baseou essa nossa apresentação e conduz, né, as nossas condutas de vigilância em relação à leptospirose. Lembrando que todos eles estão lá no nosso catálogo. E se tiver mais alguma dúvida, a gente pede que vocês perguntem aí pelo chat para a gente poder estar orientando vocês na medida do possível. A gente espera que tenha sido claro, né? A nossa web foi a primeira web que a gente fez sobre leptospirose e ela vai ficar gravada. Às vezes vocês têm outros colegas, eu vi aí mais na frente o Everson falou que a colega teve que sair, né? Espero que ela esteja melhor, Everson. Mas também vai ficar gravada e a gente vai deixar à disposição para vocês. Lá naquela pastinha no Drive, leptospirose, ela vai ficar lá, tá? Qualquer outra dúvida, qualquer caso que vocês queiram discutir, vocês já podem também entrar em contato com a gente no nzonose@gmail.com ou pelos nossos telefones, 1778-1735. Lembrando, Eduardo, que esse telefone também é lá da sala, o Cisloc fica lá, tá? Eu só não posso responder pelo Cisloc. Então, a Liliane e o Leandro, por favor, vocês podem identificar de qual município vocês estão nos assistindo, para a gente só anotar aqui, e todos assinaram a lista de frequência, por favor. A Isiane, que é enfermeira aqui do município de Palmas, ela está falando que gostou muito, a gente espera, né, que tenha ficado claro, e falou que estava encerrando errado. Então, assim, vamos ter bastante cuidado, né? E vamos tentar conduzir corretamente os nossos casos. É muito importante, os nossos casos são poucos, né, de leptospirose, às vezes rever as fichas que a gente já teve, né, para ver se vai ficar aí, se não tem nada mais a ser corrigido, tá bom, pessoal? E o Everson de Tocantinópolis, a gravação vai ser ótima para a conduta. Que bom, Everson. A gente tem tentado produzir os materiais, e às vezes assim, igual você está falando, a gente não teve nenhum caso, mas amanhã às vezes há uma dúvida, vocês têm um material para consultar. E lembrando que lá no catálogo tem as normativas que foram citadas, e o nosso guia de vigilância também é muito bom, tá? Em relação à leptospirose. A gente agradece vocês, viu? Se não houver mais nenhuma dúvida, a gente vai se despedir. Agradece imensamente. Eu até falei para a Fernanda, a gente não sabia nem se ia ter muita gente, né? Estão numa correria maior ainda, né? E a gente agradece imensamente a participação de vocês, o cuidado, né? Porque às vezes a gente não tem caso de leptospirose, mas amanhã pode surgir. Então, vocês vão saber conduzir corretamente. Qualquer leptospirose, mas amanhã pode surgir. Então, vocês vão saber conduzir corretamente. E qualquer dúvida, estamos à disposição, eu e a Fernanda, na área técnica. A gente está naquele grupo também de zoonose e peçonhentos. Se tiver alguma dúvida, quem não tiver, qualquer coisa, já manda um zap para mim, que a gente vai adicionar vocês lá, para vocês estarem participando. Lembrando que o nosso grupo não é só tem várias doenças, além das doenças contempladas aqui na assessoria zoonose e animais peçonhentos. E a gente agradece o carinho, a atenção, e a gente fica muito feliz, tá? Em relação aos elogios, um esclarecedor, tá? E qualquer coisa, a gente está à disposição para ajudar e para encerrar qualquer caso aí que vocês tiverem, para a gente ajudar nessa condução, tá bom?
Obrigado a vocês pela participação. E logo que possível, hoje é quinta, quando for no máximo terça-feira, eu acredito que essa web esteja disponível, vai estar lá na pastinha, você já pode consultar lá que ela estará lá, tá? Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus e um bom descanso para quem já vai descansar. Quem não vai, vamos fazer mais alguma coisa, tá bom? Um abraço, Everson, um abraço a todos vocês, muito obrigada a todos.